Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Criciúma, nesta noite, deixa a sua sede para, em sessão especial, celebrar o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Esta solenidade é uma proposição da vereadora Giovana Vito Mondardo, aprovada por unanimidade pelos parlamentares criciumenses. O Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha surgiu para dar visibilidade e reforçar a luta histórica destas mulheres contra a opressão de gênero, a exploração e o racismo, motivo pelo qual a Câmara de Vereadores de Criciúma realiza esta homenagem, realçando os nomes de mulheres que, no nosso município, representam esta pauta. Para darmos início a esta solenidade, convidamos para que tome assento à mesa de honra a presidente do Poder Legislativo Municipal de Criciúma, excelentíssima senhora vereadora Roseli Maria de Luca Pisolo, seguida da vereadora proponente desta sessão, excelentíssima senhora Giovana Vito Mondardo. A presidente da Câmara Municipal de Criciúma recebe agora seus pares, vereadores e vereadoras, pela ordem. Vereador Antônio Córdova de Oliveira, vereador Daniel Frederico Antunes, vereador Daniel Pinto Schelp, vereadora Giovana Benedetti Zanetti, vereador Jair Augusto Alexandre, vereador José Paulo Ferrarese, vereador Juarez de Jesus dos Santos, vereador Manuel Rosengue da Silva, vereador Márcio Darós da Luz, vereador Moacir da Jori, vereador Salésio Lima, justificaram suas ausências o vereador Antônio Manuel, também o vereador Júlio Kaminski, vereador Obadias Benones da Silva e o vereador Zairo José Casagrande. A todos os vereadores presentes, uma salva de palmas. Procedendo à composição da mesa, a presidente Roseli Maria de Luca Pisolo convida o excelentíssimo vice-prefeito municipal de Criciúma, Ricardo Fabres. Convido também a vice-presidente da ONG de Mulheres Negras, professora Maura Martins Vicência, Júlia Vargas. Juscelia Vargas, foi o que eu falei. Foi o que eu falei, Juscelia Vargas. Convidamos para que tomem assento à frente, em lugar de destaque, as homenageadas. Gislaine Simão Rosalino Dias. Maria Estela Costa da Silva. Maria Lúcia dos Passos Hilário. Normélia Ondina Lalau de Farias. E Rosiane Bento da Silva. Muito bem, senhoras e senhores, neste momento a presidente da Câmara Municipal de Criciúma, excelentíssima senhora vereadora Roseli Maria de Luca Pisolo, fará a abertura oficial desta solenidade. Boa noite a todos, boa noite a todas. Muito obrigada de coração pela presença de todos vocês aqui nessa noite especial. Tá? E declaro aberta a presente sessão especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Muito bem, gostaria de registrar a presença das seguintes autoridades. Célio Elias, presidente da Câmara de Vereadores de Forquilinha. Eduarda Viscardi, vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB. Rosana Guimarães, vice-presidente da OAB, subseção de Criciúma.
Joel Cândido, coordenador regional de Proteção e Defesa Civil em Criciúma. Gladys Alzira, primeira secretária da ONG das Mulheres Negras, professora Maura Martins Vicenza. Raquel Damásio da Costa, também tesoureira da ONG das Mulheres Negras, professora Maura Martins Vicenza. Juscelia Vargas, presidente do CISERP e vice-presidente da ONG das Mulheres Negras. E Juscelia Duarte, administradora do Parque Prefeito Altair Guide. Senhoras e senhores, a partir deste momento, convidamos para todos que, em posição de respeito, acompanhemos o hino nacional brasileiro, seguido do hino do município de Criciúma. Nasceste menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma hora brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve Criciúma, ao Brasil quer lhe servir. De carvão foi o teu berço, de
progresso é teu porvir. Se uma outrora tu fostes a semente modesta e feliz, hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Criciúma és mãe dedicada destes filhos do teu céu azul. És do amor a canção mais sublime, prazerosa rainha do sul. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Muito bem, as autoridades da mesa, senhores vereadores e convidados, sintam-se à vontade, sentem-se, por favor. Lembramos que esta solenidade está sendo transmitida ao vivo pela internet no canal oficial do Poder Legislativo, no YouTube, o qual pode ser acessado através do site oficial ou diretamente no www.camaracriciúma.sc.gov.br e também no youtube.com/Câmara Criciúma. A Câmara Municipal de Criciúma busca constantemente renovar seu compromisso com a transparência e fortalecer a relação entre a sociedade e o parlamento, estabelecendo canais de comunicação e divulgando amplamente as ações legislativas. Neste sentido, passamos a acompanhar um pouco mais sobre a atuação do Poder Legislativo de Criciúma por meio de um vídeo institucional produzido pela equipe de comunicação da Câmara Municipal. Nosso céu. Nós temos um compromisso com o seu futuro. Sim, a Câmara Municipal de Criciúma, desde a sua fundação, contribui para o progresso e para o desenvolvimento da nossa cidade. Todas as segundas e terças-feiras, realizamos as sessões ordinárias em nossa sede, localizada em uma das principais ruas de Criciúma, a Coronel Pedro Benedetti. É neste momento que os 17 vereadores debatem indicações, projetos e requerimentos que impactam diretamente a vida dos criciumenses. E o cidadão pode acompanhar tudo isso presencialmente ou no conforto de onde está, por meio de transmissões ao vivo em nossas redes sociais. Além disso, ainda disponibilizamos em nosso site oficial e no portal da Transparência todo o processo legislativo, a execução orçamentária, votações eletrônicas e o trabalho de cada vereador, para que o criciumense fique por dentro de tudo que acontece em nosso dia a dia. Câmara Municipal de Criciúma. A cidade que você sonha passa por aqui. Só gostaria de registrar a presença do Tenente Tremel, representando o Tenente Coronel Sartor, comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar de Criciúma. Senhoras e senhores, no dia 25 de julho é o Dia da Mulher Negra, Latina e Caribenha. A data é um símbolo de resistência das mulheres negras. O Dia da Mulher Negra, Latina e Caribenha foi instituído em 1992, no primeiro encontro de mulheres afro-latino-americanas e afro-caribenhas na República Dominicana. O evento surgiu para dar visibilidade à luta das mulheres negras contra a opressão de gênero, a exploração e o racismo. O Dia da Mulher Negra, Latina e Caribenha reforça a luta histórica das mulheres negras por sobrevivência em uma sociedade estruturalmente racista e machista.
Mais da metade da população brasileira é negra, segundo dados do IBGE. Porém, essa população, em especial as mulheres negras, protagonizam os piores indicadores sociais. De acordo com o Atlas da Violência de 2019, 66% de todas as mulheres assassinadas no país, naquele ano, eram negras. Além disso, 63 das casas chefiadas por mulheres negras estão abaixo da linha da pobreza, de acordo com a última síntese dos indicadores sociais do IBGE. A crise causada pelo coronavírus reforçou as desigualdades no país. O vírus não faz distinção de gênero ou raça, mas as desigualdades sim, e elas agravam a situação para algumas pessoas, em especial mulheres negras. A pesquisa Coronavírus, Mães das Favelas, realizada pelo Data Favela e pelo Instituto Locomotiva, aponta que as favelas do Brasil têm 5,2 milhões de mães, em sua maioria mulheres negras. 72% delas afirmaram que a alimentação de sua família ficaria prejudicada pela ausência de renda durante o isolamento social. Por fim, 8 a cada 10 dizem que a renda caiu por causa do coronavírus e 76% relatam que com os filhos em casa, sem irem para a escola, os gastos também aumentaram. No Brasil, a data homenageia a líder quilomba Teresa de Benguela, que passou a ser conhecida a partir de 1750 como rainha do quilombo do Quariterê, onde nasceu e viveu e reinou até 1770, quando foi capturada e assassinada junto a outras pessoas que pertenciam ao quilombo. Neste momento, convido a todos para que apreciemos a declamação de um poema dedicado a Teresa de Benguela, de autoria da senhora Gladys Alzira Costa Romão, a qual também irá recitá-lo. Convidamos, então, aqui à frente, por gentileza. Dedico a todos, mas em especial a essas mulheres negras tão maravilhosas. Por que Teresa? Teresa foi uma mulher que nasceu escravizada e de escravizada tornou-se rainha. Teresa casou-se e foi morar no quilombo de Quatenité, acompanhando seu esposo nas lutas, nas guerras, principalmente contra os bandeirantes, que queriam sucumbir àquele quilombo. E Teresa lutou dignamente ao lado do seu esposo. Mas, um dia, seu esposo foi assassinado. O esposo de Teresa foi assassinado pelos bandeirantes. Na mesma hora, Teresa se ergueu, se juntou aos seus pares, aos seus iguais, e levantou aquele quilombo. E durante 2 décadas, ela esteve à frente daquele quilombo, fazendo toda a diferença. Trabalhando na agricultura, plantando milho, arroz, algodão, para poder trocar com as pessoas não negras por ferro, para construir instrumentos para trabalhar na agricultura e construir também armas para defender aquele lugar que ela tanto amava. Porque naquele lugar não existiam só pessoas negras. Não. Existiam pessoas não negras, indígenas, todas as pessoas que sonhavam em viver num lugar de qualidade poderiam estar vivendo naquele lugar. Porque ali existia uma líder, uma mulher preta, que olhava para as pessoas com o olhar do bom viver. Teresa de Benguela era ovacionada quando saía pelos lagos com os lindíssimos barcos. Ela passava e a população gritava:
Rainha Teresa de Benguela. Rainha Teresa de Benguela. Ela era ovacionada por aquelas pessoas que lá viviam. Mas, um certo dia, Teresa não resistiu, porque a palavra que ela levava era resistência, e ela não resistiu. Teresa foi assassinada pela guarda do palácio. Teresa sucumbiu, o quilombo caiu, e eles colocaram a cabeça de Teresa exposta no quilombo, para que todos pudessem olhar. E Teresa sucumbiu. Só que nós sabemos que ela nos deixou um grande legado. Resistimos porque existimos. E tantas outras mulheres, como Clementina de Jesus, Dandara, Kathleen, Marielle, Elza Soares, nos deixaram esse legado. Vivemos e resistimos, porque sabemos que só assim poderemos abalar as estruturas dessa sociedade que nós temos. E nós precisamos, mulheres, seguirmos juntas, porque sabemos que juntas somos mais fortes, muito mais fortes. E Teresa vive em mim e Teresa vive em você. Gislaine, Estela, Lúcia, Normélia e Rosiane. Teresa vive em todas nós. Viva Teresa de Benguela, hoje e sempre. Muito obrigada. Senhoras e senhores, a fim de registrar a homenagem desta noite, a Câmara Municipal de Criciúma fará a entrega de placas alusivas a cada uma das homenageadas. Neste sentido, convidamos a presidente da Casa Legislativa, vereadora Roseli de Luca Pizzolo, bem como a proponente desta sessão, vereadora Giovana Vito Mondardo, e o vice-prefeito municipal de Criciúma, Ricardo Fabres, para que se dirijam à frente da mesa, a fim de realizarem as entregas. E convidamos também a Juscelia, por gentileza. Convidamos para que receba a primeira placa alusiva a esta homenagem, a senhora Gislaine Simão Rosalino Dias. Gislaine Simão Rosalino Dias tem 44 anos, filha de Maria da Glória Simão Rosalino e Edson Luiz Rosalino. Como mulher negra, sempre se inspirou nas mulheres de sua família, sua mãe e sua avó Dica. Não mede esforços para lutar pelos seus objetivos e principalmente pela sua família. Ao lado do seu companheiro, tentam diariamente contribuir com o empreendedorismo negro da nossa cidade, participando e contribuindo com muitos eventos de Criciúma. Uma das principais atividades que exercem é a ação solidária em diferentes comunidades do município. Parabéns então à nossa homenageada Gislaine Simão Rosalino Dias. A próxima homenageada convidamos para que receba a placa alusiva é a senhora Maria Estela da Costa da Silva. Professora aposentada, graduada em Pedagogia pela Unesc em 1993, onde também fez especialização em Supervisão Escolar em 1995 e especialização em Educação Inclusiva, com ênfase em inclusão.
é professora tutora externa do curso de Pedagogia da Uniaself. É coordenadora da educação do SESC Escola, Educação Infantil, Ensino Fundamental 1 e Projeto Habilidade de Estudo. Coordenadora da Secretaria de Assistência Social e Habitação do município de Criciúma, Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS, CRAS e Centro Pop. Foi coordenadora de promoção da igualdade racial do município de Criciúma, presidenta do Conselho de Direitos da Mulher do município de Criciúma, presidenta do Conselho Municipal de Igualdade Racial, conselheira do Conselho do Gabinete de Gestão Integrada Municipal e presidenta e fundadora da ONG de Mulheres Negras, professora Maura Martins Vicência. Convidamos agora para que receba a placa alusiva a esta homenagem a senhora Maria Lúcia dos Passos Hilário. Formada em letras, viúva de João Oscar Hilário, com quem teve 3 filhas, Georgia, Mariângela e Virgínia, e 2 netos, Alisson e Joene. Aposentada há 22 anos da rede estadual e há 15 anos da rede municipal de ensino, é ativa em sua comunidade, onde participa da Igreja Católica como agente do dízimo, bem como do Clube de Mães do bairro Santo Antônio, bairro onde morava. Aliás, onde é moradora. Os nossos aplausos. Senhoras e senhores, convidamos agora para que receba a placa alusiva a esta homenagem a senhora Normélia Ondina Lalau de Farias. Graduada em Química Industrial pela Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Extensão da Unisul, em 1995, com formação continuada para professores do ensino médio, Prociências, Química, especializada em Química pela UFSC em 2000, e em Didática e Metodologia do Ensino Superior pela Unesc em 2003. Cursou o mestrado em Educação pela Unesc em 2019 e ainda realizou aperfeiçoamento em Docência na Educação Básica Profissional Médio pela UDESC em 2002. Geriu o Colégio Unesc no período entre 2013 e 2015 e os cursos técnicos Pronatec no período entre 2013 e 2018. Atualmente, é professora da Universidade do Extremo Sul Catarinense. Tem vasta experiência na área de Química, atuando nos cursos das áreas tecnológicas, saúde, bacharelado e licenciaturas. Atua ainda nos temas negritude e professores negros/negras. É coordenadora do NEAB, Unesc, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro, Indígenas e Minorias. Senhoras e senhores, convidamos agora para que receba a placa alusiva a esta homenagem a senhora Rosiane Bento da Silva. Rosiane tem 55 anos. Iniciou sua militância em 1988, quando aprovada no concurso do Banco Meridional. Em 1990, entrou na direção do Sindicato dos Bancários de Criciúma e região, como suplente da diretoria, tendo sido posteriormente secretária-geral e também presidenta. Sempre se indignou com a desigualdade social, seja de gênero ou racial. E por conta disto, sua vida sempre foi na defesa e construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Atuou também no coletivo de combate racial da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, onde também fez parte do coletivo estadual de mulheres. Atualmente, além da ONG Mulheres Negras, faz parte do coletivo de mulheres Marisa Letícia. Aplausos, senhoras e senhores. Muito bem. Feita então as devidas homenagens, pedimos então às autoridades que retornem à mesa, porque agora vamos então aos pronunciamentos
Dando início, neste momento, convido para fazer uso da palavra a homenageada senhora Rosiane Bento da Silva. Boa noite a todas, presente, a todos. Eu quero primeiramente agradecer, nesse momento, na pessoa da Juscelia, a ONG, pelo belíssimo trabalho que, ao longo desses anos, tem feito na defesa, no combate das mulheres, no combate do racismo. Então, assim, estarmos aqui hoje é fruto desse trabalho. Então, minha gratidão, e que a gente consiga, ao longo de muito tempo ainda, a gente continue definitivamente acabar a desigualdade racial e desigualdades sociais. Também quero agradecer a minha filha Ariane, que está aqui comigo, minha família, minha irmã, meu sobrinho, e particularmente quero também agradecer a minhas amigas, amigos, meus companheiros de sindicatos bancários que estão aqui, e também os meus companheiros e companheiras dos partidos ao qual milito. Muito obrigado. E, mais uma vez, obrigado ao ONG por nos permitir que a gente possa resistir sempre e caminhar sempre para finalizar a grande chaga que é o racismo nesse país. Obrigado, uma boa noite. Ouviremos neste momento a homenageada senhora Normélia Ondina Lalau de Farias. Boa noite a todos e a todas. Meus cumprimentos à mesa, através da Juscelia. Cumprimento todas as mulheres da ONG de Mulheres Negras e todas as outras mulheres que por aqui estão também, negras e não negras, nessa celebridade. Cumprimento em nome da professora Roseli, minha colega, amiga de infância, os demais membros da mesa, além da Giovana, e os demais vereadores que aqui estão presentes. Bom, penso que muita coisa já foi dita na abertura do cerimonial. A importância dessa data para nós, mulheres negras, o significado dessa data, que é justamente aquilo que a Gladys bem colocou no seu poema, luta e resistência. Muita resistência. Nós só conseguimos sobreviver em virtude dessa resistência. E sabemos que os nossos gerados, por essa geração e novas gerações que hão de vir, vão resistir também. Porque, lamentavelmente, nós ainda estamos longe de vencer isso que foi bem posto anteriormente, pela homenageada, essa chaga que abre a cada vez mais. Quando a gente pensa que ela sossegou, a pandemia veio para gritar, para mostrar, tamanha desigualdade e tamanho é o racismo existente entre nós. É necessário, realmente, que a gente se una enquanto mulheres negras e não negras, homens negros e não negros, porque só assim nós vamos realmente poder minimizar ou, pelo menos, dignamente, buscar essa igualdade. Não é possível que nós tenhamos que seguir lutando sozinhos. E nós sabemos que a grande força, ou a força maior dessa luta, é as mulheres, e as mulheres negras. Porque sempre foi dessa forma que buscaram defender seus filhos, seus maridos, e toda uma geração. Não precisaríamos estar fazendo esses comentários, mas, infelizmente, se não trouxermos a lembrança daqueles que insistem em dizer que racismo não existe, que não existe racismo no país e na nossa sociedade, ele vai realmente prevalecer como a não existência.
e nós sabemos que nós não precisamos ir muito longe. Cerimonialista, há pouco, citou os números. Era isso que faltava, né? E se era isso que faltava, porque na nossa sociedade só os números parecem que falam, né? Aquilo que está em torno de nós e que acontece diariamente parece que se naturalizou. É só mais um negro. É só mais uma criança negra fora da escola. Porque não tem, na realidade, nesse momento com quem ficar. Né? É só mais um estudante negro que teve que paralisar seus estudos, mas também, né, sempre foi assim, porque ofertar escola, todos ofertam. Agora, garantir a permanência desses estudantes nas escolas é muito complicado. Não existem políticas que garantam isso. E nós precisamos ainda lutar, e lutarmos muito, não só para a educação básica, para que eles possam se manter, mas principalmente no ensino superior. As políticas de ações afirmativas, elas estão aí, elas estão postas, e elas irritam alguns, porque também não conseguem verificar qual é o nosso contexto histórico, da onde essa diferença veio. E aí, então, se cita muito. Eles entram, eles não ficam porque não querem. Mas eu pergunto, cadê as políticas afirmativas que permitam que eles permaneçam estudando? É preciso que a gente comece a pensar e a refletir cada vez mais sobre essas questões. E, então, quero finalizar a minha fala agradecendo esse momento, né? Me senti muito honrada, né, por essa homenagem, eu não esperava, mas dizer também que nós temos outras mulheres negras, né, que tanto fizeram pelo nosso município, pelo nosso estado, em todas as áreas de ocupação, e que merecem também estar aqui conosco. E agradeço principalmente, né, porque pude rever muitas pessoas que não via, e ainda ter ao meu lado, né, a honra de estar com essas mulheres maravilhosas aí. Obrigada. Ouviremos neste momento a homenageada senhora Maria Lúcia dos Passos Hilário. Tá, boa noite a todos. Tá? Ao Ricardo, vice-prefeito, Giovana, Mondardo, Juscelia e a Roseli. E a todos os presentes, principalmente a minha família. E a todos os convidados presentes. A Normélia falou tudo. Tá? E eu escrevi pouco na minha fala, né? Mas, se eu fosse escrever, gente, era muita coisa. A gente passou muito. Eu passei muito também, desde 7 anos, trabalhando para poder ter o sustento. Meus pais foram muito pobres, mas, graças a Deus, a gente teve força. A gente lutou, a gente estudou. Me formei no colégio, que era para ricos. Mas, graças ao meu irmão, que trabalhava na CBCA, que conseguiu a bolsa de estudo para nós, para mim e para minha irmã. Então, dali a gente só foi. Casei, consegui formar minhas filhas, né, também bem lutadoras, as 3 que foram citadas. Meus netos também, graças a Deus, estão no caminho. E, falando de racismo, sempre teve. Nunca vai parar, eu acho. Quando nós éramos pequenos, a gente não notava. Não notava. Porque quando eles apelidavam aquela palavra, né, a gente já fazia, revidava na hora. Agora tem lei, né? Tem lei. E um dia trabalhando, só vou citar um caso. O aluno lá, vem a negrona, que eu ia na sala. Aí a diretora me chamou e perguntou: Maria Lúcia, o que queres que eu faça? Que eu suspenda o menino? Não. Ele não sabe que existe a lei. Daqui por diante ele vai se redimir.
O rapaz não me olhava mais nos meus olhos. Depois eu peguei ele na 7ª, 8ª série. Ele não me olhava. Ele tinha vergonha, eu acho. E eu bem na minha, né? Então, pessoal, sempre existiu, vai existir, nós temos que persistir. Muito obrigada a todos. Ouviremos neste momento a homenageada senhora Maria Estela da Costa da Silva. Boa noite. Bonitinhas. Boa noite, Juscelia, Giovana, professora e Ricardo. É um prazer estar aqui com vocês essa noite. Boa noite, senhores vereadores. Também é um prazer estar aqui com vocês. Hoje, para mim, é um momento de muita alegria, de muita satisfação. Primeiro, eu gostaria, assim, de pensar, enquanto vocês estavam falando, eu fiz um movimento de pensar na primeira homenagem que nós fizemos às mulheres negras, né? E imaginar que um dia, talvez, não vai haver mais a necessidade de nós trazermos o 25 de julho enquanto momento de dar visibilidade às mulheres negras. Ouvir, nos dias atuais, que não há necessidade do 25 de julho. Para quê, se nós temos o 8 de março? Porém, a professora Gladys trouxe toda a história, né, o contexto histórico do porquê nós estarmos aqui, pensando o 25 de julho. É pela invisibilidade de nós, mulheres negras. É porque nós ainda somos invisíveis no século XXI. O senhor fez a leitura, né, com os índices que são assustadores, que realmente ferem as pessoas, mas, infelizmente, nós estamos cansadas de ficar só, as pessoas se comovem, as pessoas se ferem, e daí? Então, assim, essa ONG, ela nasceu pensando em políticas públicas para essas mulheres, pensando em políticas públicas para as mulheres negras. Porque onde ficam os nossos filhos? Onde ficam as crianças negras? Onde ficam os negrinhos jogados na rua? Então, a ONG, ela existe, quando nós falamos que ela nasceu para o bem viver das mulheres negras, o bem viver que eu me refiro é o meu filho, adolescente negro, poder sair de casa e não ser abordado pela polícia. É eu saber que o meu filho vai voltar. O bem viver, quando eu falo, é saber que uma mulher negra, quando, por melhor que seja o currículo dela, quando ela bater a porta, a aparência de ser mulher negra não vai impedir que ela ocupe aquele lugar. Então, isso é bem viver para nós, mulheres negras. É estarmos ocupando outro lugar. E que vocês, até o momento, os não negros, ainda não nos olham com essa possibilidade de nós ocuparmos outro lugar. A luta da ONG de Mulheres Negras não é para estar à frente de ninguém, muito pelo contrário. Nós queremos caminhar lado a lado. Por isso, nós chamamos as mulheres não negras a estarem conosco. A ONG é só de mulheres negras? Não. Nós precisamos das não negras para estarem conosco e para entenderem a nossa luta. Jamais vão sentir o que nós sentimos, mas vão entender, mas vão ser parceiras. Eu sei porque eu estou à frente do Conselho de Direito da Mulher do município de Criciúma e a maioria são mulheres não negras e são parceiras. Eu sei que mulheres não negras são parceiras, porque eu vivo isso, eu falo da minha vivência. E, para encerrar a minha fala, eu gostaria de agradecer a minha família, que é o meu porto seguro, né? E eu gostaria também que as minhas companheiras da ONG levantassem. Eu sou, porque vocês são, porque vocês estão sempre comigo.
E digo a vocês que eu tenho o maior orgulho de estar com essa turma de mulheres assim, que a gente percebe, eu percebo que não é quantidade, é qualidade. Essas mulheres da ONG, elas têm uma qualidade. Nós temos uma vontade de lutar pelas mulheres negras. É tão grande, né, Juscelia? É tão potente. E que tem momentos que, tá, o que é que a gente vai fazer pela nossa ONG? Então, assim, o que eu peço hoje é para que vocês deem visibilidade à ONG de Mulheres Negras. Deem visibilidade às mulheres negras do município de Criciúma. Nós estamos aqui, nós existimos e resistimos. Então, muito obrigada também, Giovana, sabe? É uma mulher não negra, mas que em muitos momentos está conosco, e isso nos engrandece muito e nos dá muita força, certo? E estamos juntas, mulheres negras, mulheres não negras, estamos em luta e seguimos em frente, dizendo: juntas somos mais fortes. Senhoras e senhores, ouviremos neste momento a homenageada senhora Gislaine Simão Rosalino. Boa noite a todos, boa noite à mesa. Estou aqui muito emocionada, não queria chorar, mas nunca imaginava ser homenageada. E assim, agradeço muito a Deus, né, por me dar saúde, agradeço a minha família, meu esposo, meus filhos, né? E a todos que estão aqui presentes, a minha família, né, minha irmã de coração, meus primos, minhas primas também que vieram. E eu só tenho a agradecer. Eu acho assim, ó, que quando a gente faz o bem, a gente é vista, a gente é lembrada e a gente é homenageada. Então, só tenho a agradecer. Muito obrigada. Ouviremos neste momento a vice-presidente da ONG de Mulheres Negras, professora Maura Martins Vicência, senhora Juscelia Vargas. Agora ele acertou. Boa noite, meus companheiros e minhas companheiras. Boa noite, Roseli. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Giovana. Agradecer à Câmara, a cada vereador e cada vereadora por esse momento. E eu quero chamar aqui as minhas companheiras da ONG. Eu não vou falar sozinha sem vocês, pode vir aqui, porque nós temos um lema, nós da ONG Mulheres Negras. Um deles é uma sobe e puxa a outra. E o outro é que nenhuma de nós, cada uma de nós temos o nosso valor. Vem, nossa presidenta. Cada uma de nós temos o nosso valor. Na pirâmide de oportunidades, nós somos a base da pirâmide, porque nós não temos quase oportunidades. Nós somos os piores cargos, os piores salários, maior índice de violência. Todas as estatísticas do Brasil, as piores estão as mulheres negras. Por isso que diz que quando a gente se movimenta, a gente movimenta toda a sociedade. Porque se nós somos a base, se nós nos movimentamos, todo o resto tem que vir junto com a gente. E é por isso que esse momento é muito importante para nós. Aqui foi lido os currículos das belas negras que foram homenageadas hoje. Então, para ver que quando a gente tem um pouquinho de oportunidade, muitas de nós tivemos que cavar com o pé na porta. Imagina se a gente tiver oportunidade. Segura, mulherada preta, linda, maravilhosa, inteligente, competente. E é isso que nós queremos mostrar para as nossas crianças. Nós queremos ver as bonecas espelhadas em nós. Nós queremos ver os livros espelhados em nós.
Nós não somos descendentes de escravos e escravas. Nós somos descendentes de reis, rainhas, escravizados e escravizadas. E é por isso que política pública, senhores vereadores e vereadoras, é tão importante para nós. Casa-abrigo, para abrigar as mulheres vítimas de violência. Não cestas básicas, mas política de emprego, política de valorização, política de distribuição de renda. Essas políticas são muito importantes para nós. Creche, cotas são fundamentais, porque sem a creche a gente não pode trabalhar. E aí a gente não podendo trabalhar, nós não podemos galgar os espaços que também são nossos. Então, dias como esse, é isso que a gente quer demonstrar. Nós não queremos competir. Nós queremos dizer que nós sempre resistimos em todo o espaço que teve. Quando umas de nós se jogavam do navio com seus filhos, não foi uma demonstração de fraqueza. Foi uma demonstração de coragem. Ali começava a nossa resistência. Então, venham com a gente, com a ONG Mulheres Negras, com cada negra que quer ver seus filhos protegidos, como qualquer uma outra criança, que quer se ver na tela da TV, que quer se ver. Hoje eu tive em uma loja e fui procurar com a minha neta bonecas negras. E o meu neto ficou, aqui tem mais uma, avó. Corria, que tem mais uma, avó. Porque ainda são muito poucas. Porque nós somos a maioria deste país. E queremos ser respeitadas, valorizadas e com espaços ocupados, porque nós temos muita competência para isso. Parabéns a todas nós, mulheres negras, que continuamos resistindo e existindo. Senhoras e senhores, ouviremos neste momento a vereadora proponente, excelentíssima senhora Giovana Vito Mondardo. Boa noite a todos, boa noite a todas. Quero, em nome da Ju, cumprimentar toda a mesa, nossa presidente da Câmara, a vereadora Roseli De Luca, nosso vice-prefeito, Ricardo Fabres, e em especial também a todos os meus colegas vereadores que não só nos ajudaram a aprovar essa sessão especial, a terceira que a Câmara e que a nossa legislatura promove, mas que também ajudaram a aprovar por unanimidade que se fazem aqui presente nesse dia tão especial. Então, quero agradecer aos vereadores e vereadora aqui presente, mas de maneira muito mais especial, agradecer a todos vocês que se deslocaram 7 horas da noite para estar aqui hoje, no dia 27 de julho, Ju, que não no 25, porque no dia 25 a gente tem sessão ordinária da Câmara, né? Então, hoje, nesse dia que Marielle Franco faz 43 anos, não foi de caso pensado. Presente, Marielle presente. Parlamentar assassinada no Rio de Janeiro, uma vereadora assassinada no Rio de Janeiro a queima-roupa sem ter sido seu caso julgado. Certamente isso ainda nos emociona, mas Ju, te ouvindo aqui falar, e ouvindo as nossas, eu vou deixar as nossas homenageadas para o final, fazer um pouquinho diferente, porque elas são as mais importantes dessa noite, com certeza, junto com a ONG de Mulheres Negras, que promoveu toda essa atividade. Eu, enquanto mulher não negra, Ju, sou só um instrumento, e quero que continue sendo esse instrumento na Câmara de Vereadores, para que, de alguma forma, a gente consiga não só superar o racismo, mas promover a igualdade social, igualdade racial na nossa cidade. Por isso, em janeiro desse ano, a gente aprovou uma lei, mas foi no dia 4 de janeiro, a gente aprovou uma lei do Fórum de Integração de Políticas Públicas de Igualdade Racial aqui de Criciúma. Então, junto com a Estela, a gente aprovou há pouco tempo também o Fórum de Integração de Políticas Públicas para as Mulheres, e a gente promoveu um gigante evento no Teatro Elias Angeloni, e agora é hora também da gente promover esse evento para discutir as políticas públicas da nossa cidade e avançar nos desafios que a gente tem, não só contra a violência, contra os retrocessos do ponto de vista da segurança pública, porque a questão das mulheres negras, a questão da população negra não pode ser só situação de segurança pública, não deve ser tratada assim. Precisa ser tratada, acima de tudo, com responsabilidade, com política pública de empregabilidade, de geração de renda
e de que, acima de tudo, garantia de educação de qualidade para todos e todas de maneira igual. Por isso, quem luta por uma sociedade mais justa, Ju, inevitavelmente precisa reconhecer que no Brasil ainda há um racismo estrutural e institucional muito presente. E desse lugar, reconhecendo o racismo, e como mulher branca, faço também a meia-culpa. Não a meia-culpa somente por entender que a nossa sociedade não avançou nesse sentido, mas por entender que temos muito a caminhar ainda para superar, Estela. E eu discordo de ti, vou discordar, Estelinha, porque eu acho que nós nunca deveremos deixar de contar a história de Teresa de Benguela. Nunca deveremos deixar de contar a história que esse momento é tão importante de homenagear vocês. Mulheres que têm a história que se confunde com a de Criciúma, mas ainda assim invisibilizadas. Porque Santa Catarina é terra de Antonieta de Barros. É terra da primeira mulher negra eleita deputada estadual do país. Autora da lei do Dia do Professor. Foi ela. E não só foi a primeira negra eleita no estado de Santa Catarina, mas foi a única, porque depois dela nunca mais veio ninguém. E isso é de assustar. Isso é de assustar. Em outras muitas grandes cidades do nosso estado, só em 2020 foi a primeira vez que muitas mulheres negras estão no parlamento. Estão agora como vereadoras de Florianópolis, de Brusque, de Joinville. Grandes mulheres e lutadoras. E aqui não é diferente. Com a história dessas mulheres que construíram a história da nossa cidade e que se confunde, portanto, com a história de cada uma de vocês, se confunde com a história da nossa cidade. Porque foi também através das mãos das escolhedeiras de carvão que essa cidade foi construída. De mulheres que estavam muitas vezes expostas a todo tipo de violência, invisibilizadas pela nossa própria história. Tem um livro aqui em Criciúma que eu lembro que a primeira vez que eu peguei e vi, até não posso, não é uma crítica ao autor, porque eu também não me lembro quem era o autor, mas o nome, o título dizia Aos Homens do Carvão. E as mulheres? E as escolhedeiras? Que separavam e cortavam suas mãos com pedras e pedras de carvão, separando as pepitas das pedras de carvão. Desse lugar, enquanto entendendo que essa invisibilidade é uma presente não só no nosso país, no nosso estado e também na nossa cidade, é que essa sessão acontece. Mas acontece para homenagear essas mulheres. E não só porque a história delas se confunde com a cidade. E eu vou falar sempre isso. Eu trouxe aqui escrito justamente para não esquecer de ler o sobrenome de cada uma de vocês por inteiro. Porque o sobrenome de vocês está nos artigos que a professora Normélia escreve, estuda. Está na história que a Estelinha escreve à frente do Conselho de Direitos das Mulheres e da ONG de Mulheres Negras. Está na história de cada uma de vocês que deu sangue, suor e muitas, muitas lágrimas, não só pela existência, mas pela sobrevivência. Por isso, quero hoje dizer que no país de Marielle Franco, no estado de Antonieta de Barros, hoje Criciúma celebra a vida de vocês e agradece do fundo do coração a toda a contribuição que cada uma de vocês tem para a sociedade, em cada segmento da vida de vocês. Por isso, Criciúma é cidade, portanto, de Gislaine Simão Rosalino Dias, de Maria Estela Costa da Silva, de Maria Lúcia dos Santos Passos Hilário, de Normélia Ondina Lalau de Farias e de Rosiane Bento da Silva. Muito obrigada e meus parabéns. Ouviremos neste momento o excelentíssimo vice-prefeito Ricardo Fabres. Boa noite a todos. Eu vou começar já fazendo uma observação, Gladys, do teu poema, que a Teresa Benguela eu não estudei na escola. Em nenhum momento, na história
qualquer livro de história do livro. Mas eu estudei Anita Garibaldi. Eu não estudei Teresa. Passei a conhecer Teresa agora, Gladys. Parabéns pelo teu poema, né, tua apresentação. Sou colega da Gladys, vizinhos do São Cristóvão. Né? Quando eu vi a Gladys aqui, eu digo, ó, a Gladys. Mas eu quero pedir permissão à presidente da Câmara de Vereadores para começar a cumprimentar as homenageadas. Né? Eu quero cumprimentar a Gislane, empreendedora, a Estela, a Lúcia, a Normélia e a Rosiane. A Rosiane não tinha reconhecido. Eu era repórter da RBS TV, a Rosiane fazia piquete nos bancos. E vou te contar uma coisa, em outros movimentos grevistas também, só que eles iam 5 horas da manhã. E eu era obrigado a levantar às 5 horas da manhã para acompanhar a Rosiane. E a Rosiane sempre foi uma mulher bonita. E hoje, quando eu vi aqui, eu não reconhecia a Rosiane. Aí eu olhei para ela e digo, Rosiane, como tu és elegante. Né? Não é mais a Rosiane de antigamente. E eu não tinha reconhecido, Rosiane. Isso que é bom. O bom é quando tu muda a aparência, mas tu não muda o coração quando ele é do bem. Parabéns, Rosiane. Quero cumprimentar vocês. Quero cumprimentar aqui a Juscelia, cumprimentar a vereadora Giovana, e parabenizar a Giovana pela lembrança do dia, e também a vereadora e presidente Roseli, e cumprimentar os vereadores que aqui estão. A minha assessoria, o Marlon, foi lá no Google, tirou alguns números sobre as mulheres negras da situação. Eu vi alguns números, né, eu não sabia, a cada hora no Brasil, 7 mulheres sofrem violência sexual, mais de 60% são negras. Eu não sabia, e a gente não estuda isso, a gente não fica no cotidiano da gente, como é o cotidiano de vocês, mais de 60%, mais de 62% das mulheres negras já sofreram algum tipo de preconceito numa entrevista de trabalho. Mas eu falei para o Marlon, eu não quero esses números, não quero falar de números. Eu quero falar de gestos, de atitudes, de posturas. Vou contar uma historinha para vocês, que eu não sei se ela é triste, ou se ela é uma historinha legal de memória de infância, mas eu sou de Siderópolis. O meu pai era dono do restaurante e do bar Cider Bar, bem no centrão de Siderópolis, e tinha o restaurante e o bar, e a minha mãe cuidava da cozinha. Quem cuidava da cozinha com a minha mãe era a Zenilda, era uma mulher negra. E ela morava na Estrada de Ferro, lá em Siderópolis era a CSN, e a Estrada de Ferro ficava algumas casas na beira da Estrada de Ferro, e tinha uma parte daquelas casas que os moradores eram negros, quilombola. E geralmente eles faziam, né, eventualmente, com um pilão, eles se reuniam em volta para fazer a paçoca. E aí faziam e cantavam. Geralmente eu ia para esses encontros deles, porque a Zenilda me levava. E a gente percebia já naquele momento, criança, e tu ia começar a perceber a diferença, porque lá moravam os negros. Tu já percebia isso. A parte de baixo, um pouco mais, já era a casa dos brancos, que era a Vila Rica, que é onde estava a casa dos engenheiros, que eram as casas mais bonitas, e todas as casas de material. Tu percebia essa diferença já. Por isso que eu falei, Marlon, eu não quero números. Porque a essência daquela diferença ainda existe hoje e a história não mudou. O preconceito, o racismo, a violência. Então, quando a gente fala em evolução, quando a gente fala em crescimento, quando a gente fala em ir para frente, o Brasil, infelizmente, deu um retrocesso muito grande quando a gente discute preconceito, racismo e diferença social. Muito grande o Brasil tem. Nós temos chance de recuperar isso. E eu percebo isso muito claramente no dia a dia, na rua. E quando a gente fala em racismo, eu visito muito as escolas municipais de Criciúma, vou para as escolas municipais, a gente percebe, às vezes, uma diferença no tratamento, não do professor, mas entre os alunos, entre as crianças. Um tratamento, às vezes, de uma criança que é negra, uma criança que é pobre, uma criança que é branca. Tem diferença. A gente percebe isso na escola. Mas o bom de tudo é que na inocência da criança ainda existe o gesto do carinho, do amor, quando ela é ensinada. Então a gente ensina, sim, o que é do bem na sala de aula também. Mas o interessante de tudo é que quando vocês falam em políticas públicas, quando vocês falam que nós precisamos de políticas públicas para combater, para
para resistir ao racismo, ao preconceito, eu sou um gestor público, tenho uma certa experiência. A política pública em qualquer setor só funciona quando quem tem caneta na mão coloca isso como prioridade. Se nós não colocarmos isso como gestores públicos, como prioridade, nós podemos fazer reuniões, podemos fazer congressos, podemos fazer encontros, mas tem que ser prioridade, né? E essa discussão, só para mim terminar, essa discussão, ela começa aqui, um dia como esse, ela começa num departamento, que política pública não é simplesmente uma mesa com um funcionário atrás dela, um departamento, e a gente reconhece isso, eu reconheço isso como gestor público, mas o interessante é que no dia desse, a gente vê 5 homenageadas que representam o combate e a resistência. Parabéns para vocês. E eu quero deixar mais um ponto de reflexão. Nós temos aqui vários vereadores, temos aqui a presidente da Câmara de Vereadores, temos aqui a Giovana. Reflexão. E nós não temos nenhum negro e nenhuma negra na Câmara de Vereadores representando vocês. É reflexão. Um forte abraço, uma boa noite a todos. Muito bem, senhoras e senhores, ouviremos neste momento a presidente da Câmara Municipal de Criciúma, excelentíssima senhora vereadora Roseli Maria de Luca Pisolo. Boa noite mais uma vez a todos, boa noite a todos. Em nome da Câmara de Vereadores de Criciúma, em nome de todos os vereadores e da vereadora proponente, a Giovana, nós agradecemos muito a presença de cada uma de vocês aqui nessa noite. Vocês, com a presença de vocês, vocês fizeram com que esse evento ficasse mais lindo, mais grandioso, e que esse evento, eu tenho certeza que vai ficar na memória dessas 5 mulheres que merecidamente foram homenageadas esta noite. Quero agradecer muito, Giovana, por essa proposição, por essa sessão especial, para que nós mostrássemos que, independente de cor, independente de ser mulher branca ou mulher negra, nós temos mulheres valorosas na nossa cidade. Nós temos aqui esse exemplo. Cumprimentar a Juscelia, e a Juscelia, ela disse para ti uma verdade. Por 30 dias nós tivemos uma mulher negra na Câmara de Vereadores, né, que foi a Juscelia, que esteve ano passado, né, Juscelia? Ela esteve lá na Câmara de Vereadores. Quero cumprimentar aos nossos, né, os colegas vereadores, muito obrigada também pela presença de vocês. O Amaral também o Amaral também esteve lá, mas daí seria um homem negro, mas mulher negra Juscelia, e o Amaral, um homem negro também, que já ficou na nossa Câmara de Vereadores. Cumprimentar o Ricardo. Obrigada também, Ricardo, pela presença. E dizer para vocês que esta semana, coincidentemente, quando eu estava indo embora, a gente automaticamente, o rádio do carro, ele liga, e estava passando a Hora do Brasil. E na Hora do Brasil, eles estavam questionando justamente cotas. E aí um deputado, porque daí fala, né, ali as notícias, né, da Câmara de Deputados, e daí o deputado fez um belo discurso dizendo que no Brasil, para que cotas? Porque no Brasil não existe racismo. Aquilo me chocou. Eu disse, meu Deus, falar em alto bom tom que não existe racismo no Brasil não é verdadeiro. Não é verdadeiro, a gente sabe disso. Eu sou professora aqui, a maioria das nossas homenageadas passaram pela sala de aula, né, e aqui nós temos professores também, e nós sabemos que não é assim. Que existe, sim, racismo. E que nós temos que, sim, ter o dia 8, porque também existe preconceito contra a mulher, dia 8 de março. E que nós temos que ter 28 de julho, porque existe racismo contra as mulheres. Se para nós, mulheres brancas, já é difícil, por que é difícil para nós, mulheres brancas? Nós temos que nos impor também. Hoje, na Câmara de Vereadores, nós somos em 3 vereadoras, né? Mas nós sabemos que nós temos que nos impor. Deixar claro que na Câmara de Vereadores, a Juscelia passou por lá, e não existe, na Câmara de Vereadores de Criciúma, diferença entre nós em relação aos vereadores. Isso não existe. Mas nós sabemos que nós temos que nos impor. Então, as mulheres negras têm que se impor muito mais. Não, eu digo que não existe diferença de tratamento entre nós, tá? Então,
Se para nós já, eu estava dizendo, se para nós já é difícil, para as mulheres negras nós sabemos que é mais difícil. E se o que a Gladys falou e o que a Estela falou, não importa a cor, nós somos mulheres, nós temos que estar juntas na batalha. Eu vou ser bem sincera, eu nunca gostei muito do dia 8 de março, porque eu nunca me senti nem mais e nem menos que os homens. Mas depois eu fui estudar e eu fui ver, eu fui perguntar por quê. E daí nós fomos entender que tem que ter esses dias, porque as mulheres, como essas mulheres maravilhosas que estão aqui, que foram à luta e que se sobressaíram, nós servimos de exemplo. As mulheres negras para as mulheres negras, as mulheres brancas para as mulheres brancas. Mostrar que nós podemos fazer. Nós não queremos fazer nem mais nem menos, né, Normélia? Normélia foi a minha, como ela disse, nós crescemos juntos aqui na Operária, e eu tenho a Normélia no meu coração, e ela sabe disso. A mãe da Normélia foi uma diretora negra que olhar Joaquim Ramos e não pensar na Dona Clotilde não era olhar Joaquim Ramos. Foi a minha primeira diretora. Dona Clotilde foi a minha primeira diretora. O pai da Normélia, o seu Wilson, quando ele começou a dar aula, ele começou no Joaquim Ramos também. E eu tenho certeza, a primeira turma que ele deu aula, o seu Wilson. Então, nós temos que pensar e ver a nossa história para pensar no nosso futuro. Principalmente aqui em Criciúma, nós temos a nossa história é ligada na Operária Nova, na Operária Velha, né, com muitos negros junto conosco. Nós crescemos junto. E nós não podemos nunca esquecer que nós temos que continuar lutando. E nós não podemos botar o racismo para debaixo do tapete, como ele disse, não sei o nome desse deputado que disse, mas dizer que não existe, não, existe. E é nosso dever, nós como agente público, e todos nós que estamos aqui, falar do racismo e lutar contra o racismo. Dizer que ele existe, sim, e não ter vergonha de dizer para nós sermos politicamente corretos. Ah, não tem. Tem. E nós temos que lutar por eles. E esse dia de hoje é um dia que mostra que nós, com essas nossas atitudes, que nós temos que fazer e temos que fazer de uma maneira correta. Eu quero parabenizar todas as mulheres, a Gislaine, né? A Estela, a Lúcia, a Normélia e a Rosiane, por esse dia de hoje. Que vocês sejam referência para as mulheres, que elas olhem em vocês e digam, se elas fizeram, eu também posso. Eu acho que esse é o nosso legado, é isso que nós temos que fazer. Nós, mulheres, que estamos à frente em alguma situação, mostrar para as outras mulheres, brancas e negras, que nós temos que fazer e podemos fazer. Um beijo no coração de vocês e mais uma vez, obrigada por vocês estarem aqui nessa noite. Senhoras e senhores, encerrados os pronunciamentos, informamos que as fotos e a matéria sobre esta cerimônia, produzidos pela assessoria de imprensa do Poder Legislativo, estarão disponíveis em www.camaracriciúma.sc.gov.br e também no www.youtube.com/Câmara Criciúma. Antes de dar a palavra à presidente da mesa para fazer o encerramento oficial, eu gostaria então de pedir aos senhores vereadores que se posicionassem aqui à frente, junto com a Roseli, com a Giovana, com a Juscelia e com o Ricardo, e com as nossas homenageadas, para uma foto oficial. Por gentileza. Só mais uma foto. Chegou a representante da OAB. Vai fazer mais uma foto.
Muito bem, peço então a gentileza dos senhores vereadores que voltem aos seus lugares, as nossas homenageadas, os integrantes da mesa, por gentileza. Especial. Declaro encerrada a presente sessão em homenagem ao Dia Especial da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Boa noite a todos, boa noite a todas. Muito obrigada por vocês estarem aqui nesta noite.